No Reflexões de hoje vamos falar um pouco mais sobre a história natural do Espírito Santo, com a presença aqui de Roberto Rusk, falando dos seus conhecimentos, inclusive das suas relações com Augusto Rusk. Foi um grande cientista capixaba e que hoje nós vamos mostrar, inclusive até uma reportagem que saiu na National Geographic em 1963, com Augusto Rusk, falando sobre os beija-flores e o trabalho que ele fazia, catalogando, estudando a biologia dos beija-flores, o seu ciclo de vida, pesquisando os vários tipos, várias espécies que existem na América do Sul e América Central. Dr. Roberto Rusk, é um prazer tê-lo aqui novamente para falar um pouco mais da história natural do Espírito Santo. O senhor que já teve uma experiência como caçador, o contato, o convívio que teve com Augusto Rusk durante muitos anos, e a história do seu pai, que também, como secretário de Agricultura, criou várias unidades de conservação hoje aqui do Espírito Santo, as mais importantes. Doutor Roberto, como que o Rusk conseguia esses trabalhos tão importantes, financiar esses trabalhos maravilhosos que foram feitos por ele, inclusive 35 páginas da National Geographic. É um trabalho falando em detalhes sobre a sua experiência com os beija-flores. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, porque eu tenho você como uma parte da minha vida. Obrigado. Pela sua mãe, foi colega do meu irmão Fábio Rusk, no colégio estadual, seu sogro, que foi muito amigo do meu pai, inclusive trabalhou para o governo, tem várias fotografias lá de Mazei. E meu avô. Com o meu pai, a partir de 48, nós começamos a fazer um trabalho, porque ele estava fazendo as estradas 262 e 101. E, nessa época, o Augusto Rusk, como meu pai era secretário de Agricultura, na hora do almoço pediu a ele, encarecidamente, que providenciasse o mais rápido possível a reservas florestais. Isso há 50 anos ele escreveu um livro, porque se continuasse o desmatamento que tinha na época, o mundo teria um aquecimento global. Isso ele falou há 50 anos atrás. Está no livro dele. E ele estudou não só as espécies de beija-flor do Espírito Santo, mas na América Latina toda, Peru, Bolívia. E são 590 espécies que existem na região aqui nossa. E era muito pouco, acho que ele teve ajuda de Jones Santos Neves, do Punaro Bley, Jones Santos Neves, como interventor federal, e o Dr. Carlos Lindenberg. E ele fez direito, fazia advocacia para ganhar alguma coisa para ajudar no museu. Para você ter uma ideia, ele gastava um saco de açúcar por dia de tal a quantidade de beija-flor que tinha no museu. Então, ele fez vários trabalhos para o governo do estado, inclusive o problema da raiva bovina, através do morcego hematófago, eu ajudei. Estudando os morcegos também, né? Estudando o morcego e o raio de ação do morcego. Eu ficava na gruta de noite vendo chegar o morcego azul, o morcego vermelho e anotar. O raio que soltava em Cariacica, na Serra, no Fundão, e eu vinha para uma gruta que tinha aqui em Vila Velha. Então eu ajudei ele nesse trabalho e ajudei nele também um trabalho importante que o Dr. Jones pediu a ele que fizesse, que era sobre a xistozombose. Esse Sim. Eu estava dormindo lá no museu, quando eu olhei para baixo, ele estava no laboratório, eu desci, falei, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou observando esse caramujo.
Aí eu peguei um martelinho, quebrei um caramujo, olhei e falei, você está procurando isso aqui? Ele olhou e falou, rapaz, era a larva do Totobócio, que o caramujo era o hospedeiro. Sim. Agora, quanto ao beija-flor, ele tinha esse financiamento depois que saiu essa National Geographic, do Mr. Gribble, que era o dono da General Motors, e que financiou ele para ele fazer um estudo, porque o beija-flor, ele, durante o dia, você nota que ele não para um minuto de estar numa florzinha. Por quê? Porque ele tem uma temperatura de 42 graus. E chega à noite ele hiberna. Agora a hibernação é a coisa mais espetacular, porque lá no museu, ele tinha um binóculo já montado, o beija-flor sobe a 500 metros para pegar uma parte mais fria, depois desce e geralmente dormia no mesmo galho. Então ele fez o estudo. Por quê? Porque Mr. Gribble já estava na época com os motores prontos e ele queria saber se Tio Guto tentava desenvolver um tipo de alimentação para hibernar o astronauta. Quer dizer, todo mundo pensava que ele brincava de beija-flor. Ele não brincava de beija-flor. Então subsidiou, inclusive, os estudos da NASA, Da né? NASA. Da NASA. Para os foguetes que foram Quer dizer, lançados. o Brasil não ajudava muito pouco, né? O governador daqui que ajudava, mas de uma maneira geral, o federal... Quem era o governador na época? Federal, Quem era o governador? ele pegou Punaro Blair, pegou Jones como interventor, Jones eleito, e Dr. Carlos Lindenberg, que deu uma boa ajuda a ele. Então, Na época que o Dr. Carlos Lindenberg foi de 54 a 60, que depois entrou o Francisco Lacerda Aguiar. Meu pai faleceu em 57. esses governos ajudaram esse trabalho de pesquisa dele, né? Ajudavam, mas mesmo assim o gasto era muito grande, porque inclusive ele fez até a advocacia para Complementar isso. complementar o salário dele para cuidar do museu, porque tinha muita coisa, né? Não era só beija-flor. Nós estamos falando em que época? Essa época era mais ou menos 1900 e interventor 51. 51. É. Jones foi 51. Isso há Depois Jones foi 60 eleito. anos atrás, 62 anos atrás. Jones depois foi eleito, aliás, 50. Jones foi eleito de 50 a 54, quando o Dr. Carlos Lindenberg foi eleito. Se hoje a gente tem dificuldade, né, de financiar pesquisas, inclusive num mundo muito mais globalizado, né, onde que a academia se desenvolveu muito no Brasil, várias universidades, imagina aquela época, né, era uma evidência muito grande para uma pessoa, quer dizer, decorrente do trabalho que ele tinha realizado, né? Porque, Almir, o problema é o seguinte, não é por... Também acho por ser rústico, mas outra coisa que eu tenho é o amor que meu pai tinha pelo Estado. Ele transferiu isso para os filhos. Sim. Então, o que aconteceu? Eu andava com ele de norte a sul. A silvicultura de Alegre, ele que fez. Quer dizer, perto do Forno Grande. Quer dizer, antigamente você não ia pela 262, você ia para o Cachoeiro, subia para Vargem Alta, né? E a silvicultura foi feita ali em Vargem Alta. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista com o Dr. Roberto Ruski.